artistas loucos e sonhadores ousou transformar a província de Piratininga no berço do modernismo brasileiro. Há 100 anos eu encontrei o amor. Brasil. Tarsila do Amaral, uma das maiores artistas do Brasil, ganha uma adaptação teatral contando a sua biografia nesse grandioso espetáculo musical protagonizado por Cláudia Raia e Jarbas Homem de Melo, que interpreta Oswaldo de Andrade. O espetáculo, que estará em cartaz até dia 26 de maio no Teatro Santander, no Complexo JK Iguatemi, aborda os principais pontos da vida da Tarsila e principalmente no desenvolvimento de cada um dos seus quadros mais famosos, como o famoso Abapuru e entre outras obras que marcou a carreira da artista. Cláudia Raia contou um pouco da sua paixão com a Tarsila e seu envolvimento com o musical e das exigências da família da Tarsila para esse musical ter acontecido. Obrigada por estarem todos aqui interessados em teatro, isso é muito importante. E a gente queria falar um pouquinho sobre o nosso espetáculo lindo que a gente está desenvolvendo há 3 anos. Eu quero contar um pouquinho desse começo, que eu estava no meio da pandemia, numa casa em Bragança Paulista, que a gente estava longe de tudo por causa da pandemia. Foi quando eu recebi um telefonema da Tarsilinha, que é a sobrinha neta da Tarsila, dizendo que queria muito fazer um musical e que só faria se fosse comigo, no papel e produzindo. Eu fiquei muito lisonjeada, diz ela que aos olhos dela, eu sou a mulher que tem a força da tia dela. Eu achei mais chique ainda, isso que ela falou. E acreditei nisso, e ela disse: eu quero que você seja a maestra dessa obra, e a gente quer contar o lado B da Tarsila. A gente quer contar o que nunca foi dito. A gente quer contar o que nunca foi escrito, inclusive, nesse musical. Eu falei: tenho toda a liberdade? Ela disse: tem. E me ajudou bastante, a família tem nos ajudado bastante, principalmente ao Posse e a Ana, que foram os autores desse espetáculo, desse texto. Então, a gente, na verdade, está contando coisas bastante polêmicas e contemporâneas, assuntos que hoje estão em voga. Então, a gente entende que Tarsila, há 100 anos atrás, ela já era o futuro. E isso é muito importante dizer. Nosso espetáculo revela tudo isso de maneira bem efetiva. Então, é um espetáculo, é um musical. As músicas foram todas, as letras são da Ana Toledo, que na verdade foram extraídas de muitas poesias, muitas coisas escritas por Mário de Andrade, por Oswaldo de Andrade, que é o Jarbas que faz, pela própria Tarsila. Então, as letras fazem parte da oratória desses personagens que foram tão fundamentais e importantes na cultura do nosso país e que mudaram completamente o DNA artístico do país. Então, e fora que ela teve uma vida interessantíssima, pessoal.
E é sobre isso que a gente conta no espetáculo, permeado pelas obras dela, que a gente vai descobrindo quando ela pintou cada coisa e o porquê. Mas olha esse lugar, dá vontade até de comer com os olhos. Como é mesmo que você diz, Mário? É hora de realizar o Brasil! Sou modernista, sou paulista de verdade. Me chamo Mário de Andrade, na rua Aurora eu nasci. Agora eu quero recriar a Mata Virgem, inventar a nossa origem, o futuro é aqui. Aqui tem dom, quer ser moderno, nos anos 20 viajar pelo Brasil. Cair de boca na cultura brasileira, bananeira, velha e preta, da papai, seu Jamil. Onde nós estamos mesmo, hein? Em Sabará, Dona Olívia. Ah, cidades históricas. Sim, cidades históricas em Minas Gerais. Mais uma, não é? Ui, Machete, e daqui nós vamos para Tiradentes, depois para São João del Rei. Será que alguma delas tem um mapping? Eu preparei esse roteiro meticulosamente para, como Mário de Andrade gosta de dizer, apresentar o Brasil aos brasileiros. E é claro, o nosso convidado Ainda perguntei de honra sobre a vai composição da trilha sonora desse espetáculo 100% brasileiro e das principais referências para a criação das canções do musical. A pergunta que eu tenho é referente ao musical em específico, a composição, que como o musical é um filme, é uma peça inteiramente brasileira. Como foi a base das composições das canções, já que, como foi dito, não teve nenhum tipo de referência a musicais da Broadway? Bom, eu posso responder por uma parte, como teve uma parte que o Tony Lucchesi começou esse trabalho, eu entrei no meio do processo e meio que mexi em algumas coisas de acordo com o que a gente estava conversando e aí fui para a conclusão. O que eu posso te dizer é que não dá nem para dizer que a gente necessariamente rechaçou a Broadway. A gente absorve a Broadway também. Nesse ponto acho que a gente foi bastante modernista, porque é bem a ideia de exatamente comer de todas as referências, porque assim, nas primeiras reuniões que a gente teve, a gente falou de referências desde Villa Lobos a Frank Zappa. A gente foi para várias possibilidades. O Boston trouxe muito a ideia do tropicalismo, a ideia do Rogério Duprat e daquela ruptura musical que aconteceu ali nos anos 60, anos 70. Para quem não sabe, desculpa aí, muito jovenzinhos, talvez não saibam que o tropicalismo, ele bebeu do modernismo, né? Então, o movimento antropofágico, esses baianos todos maravilhosos que a gente tem, especificamente na peça do Oswald, que é o Rei da Vela, e isso, então, o tropicalismo era muito importante para a gente como estrutura. Então toda essa sonoridade do próprio, né, disco Tropicalia, ou Bandas Circenses, ou todos aqueles primeiros trabalhos do Caetano, do Gil, da Gal, que todos foram arranjados pelo Duprat. E aí junto com isso também a sonoridade dos Mutantes, que o Duprat puxou para o tropicalismo, que depois também seguiu com eles, que levaram um pouco mais esse lado, enquanto os tropicalistas mergulhavam mais na coisa da cultura do Brasil profundo, os Mutantes estavam olhando um pouco mais para o que estava acontecendo fora e tentando puxar mais as referências da música estrangeira, da música americana, da música europeia. Então a gente foi muito por todos os lados, assim, foi muito interessante, até no meu texto do programa até falei disso, que é ao mesmo tempo encantador e aterrorizador, porque você pode tudo, né? Então quando você tem todas as possibilidades, você escolher realmente qual vai ser o caminho que você vai seguir é um grande desafio, saber o caminho certo. E aí eu acho que nesse ponto, como no momento que eu cheguei o texto já estava muito bem construído, para mim um grande norte foi o texto, foi entender dentro da dramaturgia o que poderia ser uma coisa muito ousada e muito nada a ver com aquele ambiente, o que precisava puxar, remeter para a época, o que precisava parecer mais folclórico, o que precisava parecer mais disruptivo, o que precisava parecer mais contemporâneo. Então para mim o texto foi um grande norte, bebendo de todas essas fontes possíveis, desde os 1800 e tantos até hoje em dia. Até porque, desculpa, só quero complementar que o Gui, a gente conheceu jovenzinho vindo de Jundiaí, que a gente olhou, nós dois falamos, quer dizer, a gente separadamente olhou e falou, meu Deus, esse menino é uma loucura, um furacão. E, na verdade, ele também nadou em águas muito conhecidas.
porque para ele, Vila Lobos, Duprá, quer dizer, na verdade, são a essência musical dele. Foram os grandes inspiradores dele, é o universo que ele ama. Então ele nadou lindamente de braçada, porque ele conhecia muito bem isso. Só para deixar claro. Eu queria só complementar que uma das coisas que norteou a gente na hora de definir como cada música poderia soar foi tentar traduzir um pouco o que seria o moderno, o que seria moderno hoje, o que seria disruptivo hoje. Eu sei que essa palavra está gasta, mas é a que temos, né? O que seria chocante ou estranho hoje, em alguns momentos que a gente precisava traduzir o modernismo e a estranheza dos modernistas e a ousadia dos modernistas para um público de 100 anos e depois, né? Porque se a gente vai pegar a música de época, ela vai soar clássica. Algumas não, algumas ainda soam muito modernas. Nem tudo foi digerido ainda. Foi esse um pouco do critério que a gente foi pensando, né? De que referências usar. E o Gui... Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que ouvir essa música. Tá? Os arranjos e a música, o Tony fez um trabalho deslumbrante também, né? De criar as melodias. O Gui fez uma orquestração e arranjos e compôs a parte da trilha também, que traduz muito bem, assim, sendo imparcial, se é que isso é possível, ficou bem bom, viu? Mas o que é que você tanto desenha, Tarsila? Vejam as decorações populares, os murais, as pinturas das igrejas, simples e comovente. É a tradição e a simplicidade, é genial. Eu fui cubista, me encantei pelo Picasso, tudo que ele faz eu faço, mas agora eu revelei. Cheguei em Minas, me encantei com arquitetura, pão de queijo e rapadura, esse é o Brasil que eu pintei. Aqui tem tom, quer ser moderno, nos anos 20 viajar pelo Brasil. A gente toca na cultura brasileira, verdadeira, carne preta, batapá, esse é o genil. Ah, eu ia me esquecendo. Eu recebi um telegrama hoje cedo. Deve ser dos artistas mineiros querendo nos encontrar. Tarsila, com você tudo vira um evento. Era pra ser uma viagem de férias, agora já virou um movimento Eu artístico. estou louca pra conhecer Carlos Drummond de Andrade pessoalmente. Então o telegrama. Depois, dona Olívia, será que eu posso ter Tarsila pra mim 1 minuto? Trolli! Me chama Osvaldo e pode me chamar de Osvaldo. Codinome Tarcivaldo, pois Tarsila tá comigo. As do dinheiro já bebi meu patrimônio. Sou um olho, sou demônio, com quem for meu inimigo. Aqui tem tom, quer ser moderno, nos anos 20 viajar pelo Brasil. A gente toca na cultura brasileira, bananeira, carne preta, batapá, esse é o genil. Encontrei em Minas as cores que adorava quando criança. Me ensinaram que eram feias e caipiras, mas depois vinguei. Passei as cores para as minhas telas. Azul puríssimo, rosa violáceo, verde cantante, amarelo vivo. Eu quero ser a pintora da minha terra. Sinto-me cada vez mais brasileira. Aqui tem tom, quer ser moderno, nos anos 20